Não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros. Isso foi o que Jesus disse, palavra por palavra. Está registrado em Mateus, capítulo 15, versículo 26. Não foi um discípulo, não foi um fariseu, não foi um inimigo da fé. Foi Jesus de Nazaré, o mesmo que disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. O mesmo que perdoou a mulher adúltera. O mesmo que tocou leprosos e jantou com pecadores. E disse a uma mãe desesperada que pedia ajuda para sua filha doente que ela era como um cachorro. Como isso é possível? Esta é provavelmente a frase mais incômoda que Jesus pronunciou em todo o Novo Testamento. Mais incômoda do que quando chamou Pedro de Satanás. Mais difícil de explicar do que quando derrubou as mesas do templo. Porque aqui ele não estava falando contra líderes religiosos corruptos nem contra comerciantes abusivos. Estava falando com uma mulher que só queria que sua filha parasse de sofrer. E durante séculos essa cena foi usada para atacar a fé cristã. Os críticos dizem que é prova de que Jesus era racista. Os céticos a usam para demonstrar que o cristianismo é excludente. E milhões de crentes simplesmente a evitam porque não sabem como explicá-la. Mas hoje vou te mostrar algo que muda tudo. Algo que está escondido no idioma original do texto grego. Algo que os tradutores da sua Bíblia não conseguiram capturar porque não existe uma palavra equivalente em português. E algo que transforma essa cena de aparente crueldade em uma das demonstrações de fé mais extraordinárias já registradas na Bíblia. Porque a verdade é que Jesus não insultou aquela mulher. Ele a estava testando. E o teste tinha 3 etapas desenhadas com uma precisão cirúrgica que os próprios discípulos não entenderam, mas ela entendeu. E quando você entender a diferença entre 2 palavras gregas que soam parecido, mas significam coisas completamente opostas, vai perceber que Jesus nunca chamou ninguém de cachorro. Ele disse algo radicalmente diferente. Algo que a maioria dos pregadores desconhece. E algo que conecta essa cena a um evento que ocorreu no mesmo lugar geográfico 1000 anos antes, na época do profeta Elias. Vamos começar desde o início para entender o que realmente aconteceu naquele dia. Você precisa saber onde Jesus estava. Porque o lugar muda tudo. Mateus, capítulo 15, versículo 21, diz que Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidom. Essa frase parece simples, mas para qualquer judeu do século I era uma declaração explosiva. Tiro e Sidom não eram território judeu. Eram cidades fenícias, gentias, pagãs. Ficavam localizadas no que hoje é o sul do Líbano, na costa do Mediterrâneo, e tinham uma história terrível com Israel. O historiador judeu Flávio Joséfo escreveu que entre os fenícios, os tírios eram notoriamente os inimigos mais amargos dos judeus. Tiro era a cidade natal de Jezabel, a rainha que massacrou os profetas de Deus e introduziu o culto a Baal em Israel. Sidom era sinônimo de idolatria desde o livro de Gênesis. Nenhum rabino respeitável ia ao território de Tiro e Sidom. Não por perigo físico, mas por contaminação ritual. Segundo a lei judaica, entrar na casa de um gentio tornava você cerimonialmente impuro. Pisar o pó de uma cidade pagã era contaminante. Sentar na cadeira deles, comer do prato deles, beber do copo deles te desqualificava para o culto no templo. Um texto judeu do século II, chamado Livro dos Jubileus, adverte explicitamente os israelitas contra qualquer associação com gentios. Dizia que não comessem com eles, que não se casassem com suas filhas, que não entrassem em suas cidades. A separação era total. Agora imagine os 12 discípulos caminhando atrás de Jesus por um caminho poeirento que sai da Galileia e entra em território fenício. Imagine os rostos deles. Imagine o silêncio incômodo. Imagine Pedro olhando para João com olhos que dizem: para onde ele está nos levando? E Jesus foi ali voluntariamente. Não foi um acidente, não se perdeu no caminho. Marcos, capítulo 7, versículo 24, acrescenta um detalhe que Mateus não inclui. Diz que Jesus entrou em uma casa e não queria que ninguém soubesse. Entrou em uma casa gentia. Segundo as normas da sua própria cultura, se fez impuro de propósito. Por que faria isso? Porque estava prestes a dar a lição mais importante que seus discípulos precisavam aprender antes de o evangelho sair de Israel para o mundo inteiro. E precisava de uma mulher pagã para ensiná-la. O contexto que a maioria ignora logo antes dessa viagem a Tiro e Sidom, Jesus teve um confronto direto com os fariseus sobre o que é limpo e o que é impuro. Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20, registra que os fariseus criticaram os discípulos de Jesus por comerem sem lavar as mãos segundo o ritual de purificação. E Jesus respondeu com uma declaração revolucionária: não é o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Versículo 11.
Isso era uma bomba nuclear contra o sistema de pureza ritual que separava judeus de gentios. E logo depois de dizer isso, Jesus caminha diretamente para o território gentil. Primeiro destrói a teologia da impureza com suas palavras. Depois a destrói com seus pés, caminhando para Tiro e Sidom. E finalmente a destrói com um milagre, curando a filha de uma cananeia. As palavras, os pés e o milagre contam a mesma história. Nada que Deus declare limpo pode ser chamado de impuro. Agora conheça a mulher Mateus a chama de cananeia. Essa palavra não é casual. Mateus escreveu seu evangelho para uma audiência judaica, e ao dizer cananeia estava ativando a pior associação possível na mente de seus leitores. Os cananeus eram os inimigos originais de Israel, o povo que Deus ordenou destruir quando Josué entrou na terra prometida. Dizer cananeia era como dizer a representante de tudo o que Israel devia rejeitar. Marcos, que escreveu para uma audiência gentia, a descreve de forma completamente diferente. A chama de grega, sirofenicia de nascimento. Mesma mulher, mesmo momento, mas apresentada de forma que o público dele pudesse se identificar com ela em vez de rejeitá-la. Essa mulher se aproxima de Jesus e diz algo surpreendente. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha é gravemente atormentada por um demônio. Mateus 15, versículo 22. Preste atenção. Ela o chama de Senhor. Ela o chama de filho de Davi. Esses são títulos messiânicos judeus. Essa mulher pagã que não pertencia ao povo de Israel, que não tinha acesso às sinagogas nem aos rolos da Torá, reconheceu em Jesus algo que muitos judeus religiosos se recusavam a aceitar, que ele era o Messias prometido, filho de Davi. Essas duas palavras carregavam o peso de 1000 anos de profecia, desde 2 Samuel, capítulo 7, onde Deus prometeu a Davi que da sua descendência viria um rei eterno. Os judeus esperavam esse descendente. Os profetas falaram dele, os salmos o cantaram, os rabinos o debatiam. E agora uma mulher da Fenícia, descendente dos cananeus que Davi conquistou, o reconhece antes dos escribas de Jerusalém. Como ela sabia? É provável que tivesse ouvido falar dele antes. Marcos, capítulo 3, diz que multidões de Tiro e Sidom viajavam até a Galileia para ouvir Jesus e ver seus milagres. Essa mulher possivelmente foi uma delas. Ou talvez alguém lhe tivesse contado. Talvez a notícia de que um homem da Galileia estava curando doentes e libertando endemoniados tivesse chegado até a costa fenícia, e essa mãe desesperada guardou aquele nome no coração como última esperança. Mas o ponto é que ela chegou com fé genuína e um conhecimento teológico que superava o de muitos israelitas. E é aqui que começa o teste. Primeira etapa, o silêncio. Mateus 15, versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Leia isso de novo. Uma mãe está suplicando por sua filha que sofre possessão demoníaca. E Jesus não diz nada. Nem uma palavra, nem um gesto. Silêncio total. Isso não é normal em Jesus. Em todo o Novo Testamento, toda vez que alguém pede ajuda, Jesus responde imediatamente. Ao paralítico junto ao tanque, pergunta se ele quer ser curado. A Bartimeu cego, diz, o que queres que eu te faça? A mulher com fluxo de sangue, ele assente e entra a multidão. Jesus sempre responde. Exceto aqui. Por quê? Porque a primeira prova da fé é o silêncio de Deus. Quando você clama e não recebe resposta. Quando ora e parece que as palavras batem no teto. Quando precisa de um milagre e o céu está calado. Pense no que essa mulher estava vivendo. Sua filha estava possessa por um demônio. No século I isso significava convulsões, gritos, comportamentos autodestrutivos. Noites inteiras sem dormir. Uma mãe vendo sua filha sofrer cada dia sem poder fazer absolutamente nada. E quando finalmente encontra o único homem que tem o poder de libertá-la, esse homem a ignora. O silêncio de Jesus não durou um segundo. Ela continuou gritando, continuou caminhando atrás dele pela rua, continuou clamando enquanto as pessoas a olhavam. Uma mulher pagã gritando para um rabino judeu em território gentil. O espetáculo era incômodo para todos. A maioria das pessoas desiste nessa etapa. Interpreta o silêncio como rejeição. Mas essa mulher não foi embora. Continuou clamando, tanto que os discípulos se cansaram. O versículo 23 continua. Então os seus discípulos chegaram e rogaram-lhe dizendo, despede-a, porque vem a gritar atrás de nós. Os discípulos não pediram a Jesus que a ajudasse. Pediram que a mandasse embora. A mulher gritava e os atrapalhava. Era pagã, era cananeia, era mulher. Na mentalidade dos discípulos, ela não tinha nenhum direito de estar ali. Segunda etapa, a
A resposta que parecia rejeição, e aqui vem a segunda etapa do teste. Jesus responde, mas não a ela. Responde aos discípulos. Versículo 24. Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa frase soa como uma rejeição definitiva. Como se dissesse, ela não é dos meus, não me cabe ajudá-la. E se você lê o versículo isolado, parece cruel. Mas há algo que você precisa entender sobre o que Jesus estava fazendo aqui. Ele estava colocando em palavras exatamente o que os discípulos pensavam. Estava trazendo à superfície o preconceito que eles carregavam por dentro. Era como se lhes dissesse, isso é o que vocês acreditam, não é? Que minha missão é só para Israel. Que essa mulher não merece ajuda. Que os gentios estão fora do plano de Deus. Veja, os discípulos já tinham dito, manda ela embora. Não disseram, ajuda ela. Não disseram, ouça ela. Disseram que ela fosse embora. E Jesus pronuncia em voz alta a teologia que sustentava esse desprezo. Diz em voz alta o que eles pensavam em silêncio. Para quê? Para que ouvissem claramente, e depois pudessem ver como ele mesmo a destruía diante dos olhos deles. Porque o que vai acontecer a seguir é exatamente o oposto do que essa frase parece dizer. E os discípulos precisavam ouvir a rejeição para poder apreciar a aceitação. E agora veja o que ela faz. Versículo 25. Então ela veio e se prostrou diante dele, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela não foi embora. Não se ofendeu. Não discutiu. Se ajoelhou mais perto e simplificou seu pedido para duas palavras no grego original, kiribueteimoi. Senhor, ajuda-me. Só isso. Sem argumento teológico, sem justificativa. Apenas uma mãe de joelhos pedindo socorro. A frase mais mal compreendida do Novo Testamento, e então vem a frase. Versículo 26. Respondendo ele, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí está. A frase que tem causado problemas por 2000 anos. E aqui é onde você precisa prestar muita atenção, porque o que vou te mostrar agora é a chave de toda essa passagem. A palavra que as Bíblias em português traduzem como cachorros não é a palavra grega para cachorros. É uma palavra completamente diferente. No grego do Novo Testamento existem duas palavras para se referir a cães. A primeira é kion. Essa é a palavra forte, a pejorativa. Kion se refere aos cães de rua, aos cães selvagens, aos animais impuros que vagavam pelas ruas comendo lixo e carniça. Essa palavra aparece em Filipenses 3:2, onde Paulo diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Aparece em Apocalipse 22:15, onde diz que os cães ficarão fora da cidade santa. Aparece em 2 Pedro 2:22, onde diz que o cão voltou ao seu próprio vômito. Em cada um desses casos a palavra é kion. E sim, essa palavra era um insulto. Mas a palavra que Jesus usou aqui não é kion. É kinarion. Kinarion é o diminutivo de kion. Vem do sufixo grego arion, que se usa para criar formas pequenas, carinhosas, afetuosas. É como a diferença em português entre dizer aquela mulher e dizer aquela mulherzinha, ou entre dizer um livro e dizer um livrinho. O diminutivo muda completamente o tom. E a diferença entre kion e kinarion não é pequena. É a diferença entre dizer cão de rua que come lixo e dizer cachorrinho da casa que brinca com as crianças. Kinarion aparece nos escritos de Platão, Xenofonte e Plutarco. E sempre se refere aos cachorrinhos domésticos, os animais de estimação da família, os bichinhos que vivem dentro do lar e comem debaixo da mesa das crianças. A versão aramaica do Novo Testamento, chamada Peshita, usa a mesma palavra nos dois versículos sem distinção, mas o texto grego original sim distingue. E como Mateus e Marcos escreveram em grego, a escolha de kinarion em vez de kion foi deliberada. Jesus sabia exatamente qual palavra estava usando, e os ouvintes do século I que falavam grego teriam captado a diferença imediatamente. Jesus não chamou essa mulher de cão de rua. Disse que ela era como um cachorrinho da família. E esse detalhe muda absolutamente todo o significado da frase. Porque a imagem que Jesus está pintando não é a de um animal excluído do lado de fora da casa. É a imagem de um lar judeu do século I. Os filhos sentados à mesa comendo o pão que a mãe preparou. E debaixo da mesa, os cachorrinhos da família esperando as migalhas que caem. Os filhos são Israel. O pão é a mensagem do reino de Deus. E os cachorrinhos não são estranhos. Estão dentro de casa. São parte da família. Só precisam esperar a sua vez. De fato, Marcos, capítulo 7, versículo 27, inclui uma palavra que Mateus omite. Diz, deixa primeiro que os filhos se saciem. Primeiro.
Essa palavra é devastadora para quem acredita que Jesus estava excluindo os gentios. Se você diz primeiro, está implícito que há um segundo. Se os filhos comem primeiro, isso significa que os cachorrinhos também vão comer. Só que depois. Jesus não estava fechando a porta. Estava explicando a ordem do plano de Deus. O Evangelho chegaria primeiro a Israel e depois ao mundo inteiro. Romanos, capítulo 1, versículo 16, confirma, ao judeu primeiramente e também ao grego. A resposta mais brilhante do Novo Testamento, e a mulher entendeu. Isso é o mais extraordinário de toda a cena. Veja o que ela responde. Versículo 27. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa resposta é genial. É teologicamente brilhante. É a resposta de alguém que entendeu exatamente o que Jesus estava dizendo e respondeu dentro da mesma metáfora. Ela não discutiu a prioridade de Israel. Não se ofendeu com a comparação. Não exigiu igualdade de condições. Ela disse: aceito o meu lugar debaixo da mesa. Aceito que os filhos comam primeiro. Mas eu sei que na sua mesa tanto pão que as migalhas que caem são suficientes para curar a minha filha. Você entende o que ela está dizendo? Está dizendo que o poder de Jesus é tão grande que o que para Israel são sobras, para ela é mais do que suficiente. As migalhas do Messias de Israel são mais poderosas do que toda a mesa dos deuses pagãos da Fenícia. Pense nisso um momento. Essa mulher vivia em território onde se adorava Baal, Astarte, Melcart, o deus de Tiro. Tinha à sua disposição todos os rituais pagãos, todos os sacerdotes fenícios, todos os templos da costa do Mediterrâneo. Podia ter recorrido a qualquer santuário da sua terra. Mas não fez isso. Porque ela sabia algo que os sacerdotes de Baal nunca poderiam lhe oferecer. Sabia que todo o poder dos deuses pagãos não valia uma única migalha do Deus de Israel. Ela não pediu um banquete. Pediu migalhas. E com isso estava dizendo a Jesus: o seu poder é tão imenso que eu nem preciso de uma porção completa. Um fragmento da sua graça basta para destruir o demônio que atormenta minha filha. A reação de Jesus, e agora veja a reação de Jesus. Versículo 28. Então, respondendo Jesus, disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como queres. E sua filha ficou curada desde aquela hora. Grande é a tua fé. Jesus usou essa expressão exata apenas 2 vezes em todo o seu ministério. A primeira foi com o centurião romano de Mateus 8, um soldado do exército que ocupava Israel, um pagão que servia ao imperador. A segunda foi aqui, com essa mulher cananeia. E repare no padrão. As únicas 2 pessoas cuja fé Jesus qualificou como grande eram gentios. Nenhum israelita recebeu esse elogio. Nem Pedro, nem João, nem Marta, nem Maria Madalena. Ninguém. E nos 2 casos, Jesus curou à distância. O servo do centurião e a filha da cananeia, sem tocá-los, sem vê-los, sem ir até suas casas. Apenas com a sua palavra. Como se dissesse: a fé que transcende as barreiras é tão poderosa que nem sequer requer a minha presença física. Isso não é coincidência. Jesus levou seus discípulos a território pagão para mostrar-lhes algo que eles não podiam aprender na Galileia. Mostrou-lhes que a fé genuína não tem nacionalidade, não tem raça, não tem templo. Que uma mulher cananeia adoradora de ídolos que jamais pisou no templo de Jerusalém podia ter mais fé do que os escribas e fariseus que memorizavam a Torá desde crianças. E o teste de 3 etapas tinha um propósito para cada pessoa presente. O silêncio era para ela, para provar se a sua fé sobreviveria à ausência de resposta. A frase sobre as ovelhas de Israel era para os discípulos, para expor o preconceito deles e obrigá-los a presenciar o que iria acontecer. E a metáfora dos cachorrinhos e do pão era para todos, para estabelecer a ordem do plano divino e revelar que a graça sempre foi mais ampla do que Israel imaginava. A conexão com o Antigo Testamento agora deixa eu te mostrar algo que conecta essa história a uma cena do Antigo Testamento que aconteceu exatamente na mesma região geográfica. E quando você ver isso, vai entender que nada disso foi improvisado. Em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 e 9, Deus diz ao profeta Elias que vá a Sarepta, que pertencia a Sidom, e que viva lá porque uma viúva ia alimentá-lo. Sarepta ficava localizada entre Tiro e Sidom, exatamente o mesmo território onde Jesus se encontrou com a mulher cananeia 1000 anos depois. E a história de Elias com a viúva de Sarepta tem paralelos que são impossíveis de ignorar. Elias era profeta de Israel. Foi enviado a território gentil. Encontrou uma mulher pagã que estava desesperada. Ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, o último que lhe restava antes de morrer com seu filho. E Elias lhe pediu pão. Pediu que ela lhe desse primeiro,
antes do próprio filho. Repare na palavra. Primeiro. Elias disse: Faze-me a mim primeiro um pequeno bolo e traze-mo. E depois farás para ti e para teu filho. 1 Reis 17, versículo 13. Primeiro eu, depois você. Os filhos de Israel primeiro, os gentios depois. É exatamente a mesma ordem que Jesus estabelece com a mulher cananeia 1000 anos depois. A viúva de Sarepta obedeceu. Deu tudo o que tinha. E Deus multiplicou a farinha e o azeite, de forma que nunca acabaram durante toda a fome. Depois, o filho da mulher morreu, e Elias orou a Deus. E o menino ressuscitou. A primeira ressurreição registrada em toda a Bíblia não foi de um israelita. Foi do filho de uma mulher pagã de Sidom. E há mais um detalhe. A palavra Sarepta em hebraico significa lugar de refinamento ou forno de fundição. Deus enviou Elias a um lugar cujo nome significava prova pelo fogo. E 1000 anos depois, Jesus foi ao mesmo território para colocar à prova a fé de outra mulher da mesma região. Vê o padrão? Profeta de Israel vai a Sidom, encontra a mulher pagã desesperada, pede fé antes de dar o milagre, a mulher obedece, o filho é restaurado. 1000 anos depois, Jesus vai à região de Tiro e Sidom, encontra a mulher pagã desesperada, pede fé antes de dar o milagre, a mulher responde com fé extraordinária, a filha é curada. E Jesus mesmo conhecia esse paralelo. Em Lucas, capítulo 4, versículos 25 e 26, no começo do seu ministério público, Jesus mencionou especificamente a viúva de Sarepta na sinagoga de Nazaré. Disse que havia muitas viúvas em Israel durante a fome de Elias, mas Deus não enviou Elias a nenhuma delas, e sim a uma viúva de Sarepta na terra de Sidom. Sabe qual foi a reação das pessoas de Nazaré quando Jesus disse isso? Lucas 4, versículo 28, diz que todos na sinagoga se encheram de ira. O versículo 29 diz que o levantaram e o levaram até o cume do monte para jogá-lo de lá. Quiseram matar Jesus por dizer que Deus havia enviado seu profeta para abençoar uma gentia em vez de uma israelita. Essa é a profundidade do preconceito que Jesus estava confrontando. E por isso levou seus discípulos ao território de Tiro e Sidom, para que vissem com os próprios olhos que a graça de Deus não tem fronteiras étnicas. Para que a fé de uma mulher cananeia lhes ensinasse o que 3 anos caminhando com o Messias não havia conseguido ensinar. Um detalhe que os comentaristas ignoram agora há outro detalhe que você precisa conhecer, e tem a ver com a diferença entre como Mateus e Marcos contam essa história. Mateus a chama de cananeia e diz que ela veio clamando pelas ruas. Marcos diz que ela entrou na casa onde Jesus estava e se prostrou aos seus pés. No relato de Marcos, ela estava dentro da casa antes de pedir ajuda. Por que isso importa? Porque a metáfora de Jesus fala em cachorrinhos debaixo da mesa do dono, dentro de casa. E segundo Marcos, ela literalmente estava dentro da casa do dono quando essa conversa aconteceu. A metáfora e a realidade coincidiam. Ela já estava dentro. Só precisava da palavra de Jesus para confirmar isso. O contraste devastador com os fariseus, a diferença entre essa mulher e os líderes religiosos de Israel é devastadora. Os fariseus tinham a mesa completa diante deles e rejeitavam o pão. Ela estava no chão pedindo migalhas e recebeu mais do que todos eles juntos. Pense na ironia. Só alguns versículos antes, no mesmo capítulo de Mateus, os fariseus questionavam Jesus por não seguir as tradições dos anciãos. Estavam tão preocupados em lavar as mãos corretamente que não conseguiam ver o Messias parado diante deles. Tinham a mesa posta, a cadeira reservada, o prato servido, e se recusavam a comer. E agora uma mulher que nem sequer tinha acesso àquela mesa, uma mulher que todo o sistema religioso considerava impura por natureza, se ajoelha no chão e diz: com as migalhas me basta. E Jesus a declara mulher de grande fé. O contraste não poderia ser mais brutal. Os que tinham tudo rejeitaram tudo. A que não tinha nada recebeu tudo. E os discípulos que estavam observando precisaram engolir o orgulho e reconhecer que Deus trabalha onde quer, como quer e com quem quer. Os discípulos aprenderam a lição, embora tenham demorado a aplicá-la. Porque só alguns capítulos depois, em Mateus 19, eles ainda tentam afastar as crianças de Jesus. Em Atos, capítulo 10, Pedro ainda precisa de uma visão do céu com um lençol cheio de animais impuros para entender que Deus não faz distinção entre as pessoas. Deus lhe disse: o que Deus purificou não o chames tu comum. E Pedro finalmente entendeu que em toda nação aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceito. Atos 10, versículos 34 e 35. Mas a semente dessa revelação foi plantada aqui, no território de Tiro e Sidom, com uma mãe cananeia de joelhos. E Paulo, que nunca presenciou essa cena, mas entendeu o seu significado profundo, escreveu em Gálatas, capítulo 3, versículo 28,
não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso é exatamente o que a mulher cananeia demonstrou com a sua fé naquele dia em Tiro. Que as paredes que separavam judeus de gentios não eram altas o suficiente para bloquear a graça de Deus. A cura à distância, e há uma última coisa que quero que você veja. A filha da mulher ficou curada desde aquela hora. Mateus 15, versículo 28. Jesus não foi à casa da mulher, não tocou a filha, não fez nenhum ritual. Apenas falou. E à distância, naquele mesmo instante, o demônio saiu da menina. Marcos 7, versículo 30, diz que quando a mulher chegou à sua casa encontrou que o demônio havia saído e que a filha estava deitada na cama, tranquila, livre, curada. A fé da mãe libertou a filha. A persistência de uma mulher que não tinha direito religioso, cultural nem racial a reivindicar nada foi mais poderosa do que todas as credenciais dos especialistas na lei que se sentavam na primeira fila da sinagoga. E pense naquele momento em que a mulher chegou em casa. Imagina ela abrindo a porta com o coração acelerado. Imagina ela entrando no quarto onde sua filha havia estado sofrendo por meses ou talvez anos, e a encontrando deitada na cama, tranquila, dormindo, sem convulsões, sem gritos, sem o demônio que lhe roubava a paz. Marcos diz que ela encontrou a filha deitada na cama. Essa imagem é de uma serenidade que contrasta com todo o caos de antes. A menina descansava pela primeira vez em talvez muito tempo. E a mãe, que havia gritado pelas ruas atrás de um rabino judeu, que havia suportado o silêncio, que havia resistido ao que parecia uma rejeição, que havia dado a resposta mais brilhante do Novo Testamento, finalmente pôde respirar. Então, por que Jesus disse que não era bom dar o pão aos cachorros? Não disse como insulto. Disse como teste. Disse para revelar a fé mais impressionante que seus discípulos haviam presenciado até aquele momento. Disse para demonstrar que o plano de Deus sempre incluiu os gentios, embora Israel não quisesse aceitar isso. Disse para que aquela mulher tivesse a oportunidade de dar a resposta mais brilhante do Novo Testamento. E disse usando uma palavra grega que a colocava dentro da casa, não do lado de fora. Essa cena não é um problema teológico. É uma obra-prima de ensino. Jesus usou 3 níveis de dificuldade crescente para produzir uma resposta de fé que seus discípulos nunca esqueceriam. O silêncio provou a perseverança da mulher. A frase sobre Israel provou a sua humildade. E a metáfora dos cachorrinhos provou a sua inteligência espiritual. Ela passou nas 3 provas com uma nota que nem os apóstolos haviam alcançado. E ao fazer isso, Jesus estabeleceu para a história que ninguém está excluído da graça de Deus. Nem por raça, nem por nação, nem por gênero, nem por história, nem por religião de origem. A única qualificação que Deus pede é fé. E essa mulher a tinha de sobra. O que você pode levar dessa história hoje, talvez você também já tenha se sentido como essa mulher. Talvez tenha clamado e o céu tenha ficado em silêncio. Talvez alguém tenha dito que você não era suficiente para merecer a graça de Deus. Talvez você tenha se sentido do lado de fora da mesa, debaixo dela, catando migalhas. Mas ouça o que essa história está dizendo a você. Deus não mede a sua fé pela sua origem, pelo seu histórico nem pela sua posição. Ele a mede pela sua persistência, pela sua humildade, pela sua capacidade de continuar crendo quando tudo parece dizer não. Essa mulher cananeia não tinha nação, não tinha templo, não tinha sacerdote, não tinha circuncisão, não tinha aliança. A única coisa que ela tinha era a convicção de que as migalhas do poder de Jesus eram maiores do que todo o banquete de qualquer outro Deus. E isso foi suficiente para receber o milagre que mudou a vida da filha dela para sempre. Ela não precisou memorizar a Torá. Não precisou fazer uma viagem a Jerusalém. Não precisou pagar dízimos no templo. Não precisou provar a sua linhagem. Só precisou acreditar que Jesus era quem ela pensava que era, e se recusar a ir embora sem o seu milagre. Isso é fé. Não um sentimento, não uma emoção, não uma teologia elaborada. É a decisão de não soltar a mão de Deus mesmo quando ele parece estar em silêncio. É a decisão de ficar de joelhos quando tudo diz para você se levantar e ir embora. É a decisão de confiar que as migalhas da mesa dele têm mais poder do que tudo o que o mundo pode oferecer. Grande é a tua fé, disse Jesus a ela. E hoje essa mesma frase está disponível para qualquer um que se atreva a crer como ela acreditou. Se essa história te impactou tanto quanto me impactou quando descobri o que estava escondido no idioma original, você precisa ver o próximo vídeo que está na tela agora. Porque o que você vai descobrir lá vai mudar completamente a forma como você lê a Bíblia.